Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a um encontro nosso com a Palavra de Deus. Nós gostamos muito de nos referirmos aos grandes eventos da Palavra de Deus, sobretudo os eventos mais antigos, para frisarmos para a nossa fé e o nosso coração de que o nosso Deus é capaz de fazer coisas grandes, maravilhosas e de nos surpreender com o seu imenso poder. Nós vamos hoje voltar à palavra de Deus, mais especificamente nos dias do profeta Isaías, para voltarmos a um grande evento que, para muitos, né, pode ter sido um evento comum, mas para o povo de Deus foi saudado como uma grande manifestação divina. O diferente deste grande evento é que ele não foi realizado a partir de algum mártir da fé, de algum herói da fé, ou seja, ele não ocorreu a partir da ação ou da intervenção feita por Deus através de um servo seu. Mas Deus levantou outra pessoa, diferente da comunidade, para realizar uma grande obra. Nós estamos falando da intervenção feita por Deus a partir da experiência do reinado, ou, se você preferir, do império, criado pelo imperador persa Ciro, que está descrito em inúmeros trechos da palavra de Deus, no livro de Isaías, no livro de Esdras, também Daniel, Crônicas, mas que vamos separar para a nossa leitura e reflexão o texto do profeta Isaías, no capítulo 45, nos 3 primeiros versos. Diz ali o texto: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amados irmãos e irmãs, nós compreendemos muito bem que durante séculos, e até mesmo para os judeus atuais, a esperança está na figura de um Messias, na figura de um poderoso rei, de um guerreiro, em libertar o povo de Israel de seu sofrimento, de suas angústias, de recuperar a estabilidade econômica, social, o poderio, e de fazer com que Israel volte aos tempos áureos, tal como foi nos dias de Davi. Essa esperança perpassou durante séculos o povo judeu. Muitos não conseguiram vislumbrar em Jesus a concretização dessa esperança por não entender o ministério de Jesus, e nós bem sabemos que o povo judeu ainda espera o levantar desse Messias, desse guerreiro. Justamente quando nós pensamos na leitura do capítulo 45 de Isaías, nós voltamos a pensar nessas esperanças do povo judeu, porque quando está descrito o texto que acabamos de ler, sabemos que o povo de Deus está cativo, exilado na Babilônia por mais de 70 anos. E muito provavelmente as esperanças desse povo judeu ali cativo, sabendo da fragilidade do povo de Israel enquanto nação, porque nesse momento o povo judeu, a nação de Jerusalém, não passa de um grupo de exilados dispersos na Babilônia, ao passo que em Israel, propriamente dita, em Israel e Judá, tenha ficado uma multidão de velhos, mulheres e crianças empobrecidos. Para estas pessoas, imaginar num retorno de Jerusalém aos tempos áureos soasse como algo impossível. Assim também, queridos irmãos e irmãs, muitas das vezes as nossas fragilidades chegam a determinado ponto em que a nossa esperança se desfalece.
Não acreditamos mais ser possível recuperar nossas vidas, nossa posição, recuperar algo que está se definhando. Não vemos mais condição em nós, nas pessoas que nós conhecemos, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas comunidades. Achamos que não é mais possível nos levantarmos, porque não temos em nós mesmos mais as condições dessa recuperação. Se olharmos para o texto e para essa verdade histórica, poderemos aprender algumas verdades. A primeira delas é de que, quando Deus nos fala de modo profético, nós podemos descansar, que a palavra se cumprirá. Porque Deus é Deus. Deus não precisa de nós mesmos em si para agir conforme o seu grande poder. Neste caso, nós queremos enfatizar que o grande livramento do povo de Deus, o fim do seu prolongado exílio no cativeiro na Babilônia, ele não ocorreu pelo levantar de um guerreiro, ele não ocorreu por uma ação dentro do próprio povo judeu, ele não ocorreu ali pelas próprias forças. Aliás, queridos irmãos e irmãs, o povo de Israel jamais teria se levantado, não fosse uma intervenção divina, mas, no caso em específico, não fosse Deus levantar um outro rei, um outro imperador, uma pessoa alheia à palavra, aos modos, aos valores, para, por meio dessa recuperação, haver o renovo, a possibilidade do povo se refazer a vida. É por isso que, se você reparar na palavra de Deus, nos capítulos do profeta Isaías, no livro de Esdras, no próprio livro de Daniel e também em Crônicas, você vai verificar que, por todos os autores da palavra de Deus, o imperador persa Ciro, embora não se convertendo ao judaísmo, isso não ocorreu, ele é saudado como um instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Israel, para o cumprimento das promessas. Isso é muito importante, queridos irmãos e irmãs, porque nós aprendemos que Deus pode usar a quem Ele quiser. Deus pode levantar pessoas para cumprir os seus propósitos dentro e fora da igreja. Deus pode usar os seus instrumentos para nos abençoar, para fazer cumprir a sua vontade, para fazer com que as coisas aconteçam. Quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para os seus recursos, não olhe especificamente para o que Deus vai fazer a partir dos seus recursos, mas contemple que Deus pode fazer aquilo que lhe apraz, cumprir a sua palavra, independentemente de quem ele vai usar. É por isso que nós devemos sempre aguardar no poder de Deus e a Ele confiar as nossas vidas, e a Ele confiar as nossas esperanças, e a Ele entregar o futuro que nos diz respeito, porque Deus pode todas as coisas. Muitas das vezes, nós costumamos, por uma certa racionalidade que nos é típica, de considerar que alguma coisa que nós perdemos, alguma circunstância desfavorável, não haverá de se modificar, porque não temos, não vemos, não percebemos as condições da sua transformação. Mas ainda assim, queridos irmãos e irmãs, Deus está no controle de todas as coisas. Jamais o povo de Deus, o povo judeu, poderia se levantar e se reerguer estando cativo na Babilônia, vivendo uma situação de abandono, de fragilidade e de empobrecimento. Mas Deus continua sendo Deus e é capaz de fazer todas as coisas. Né? Nada como o dia de amanhã, para que, por meio dele, as grandezas, o poder e a misericórdia de Deus possam se revelar nas nossas vidas, possa se revelar na história, possa se revelar na nossa cidade, na comunidade, no mundo, em onde, qualquer lugar que seja. Não há nada estabelecido que não possa ter uma modificação. Não deixe de passar esse fim de semana
com essa perspectiva. Tudo cabe a Deus e Ele pode modificar todas as coisas. Vamos ser abençoados por um cântico e depois vamos orar para que Deus continue a levantar quem Ele quiser para poder fazer a sua grande obra nas nossas vidas e principalmente na própria história. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, Deus pode levantar todas as coisas, qualquer um de seus instrumentos. Deus pode usar pessoas no seu local de trabalho, na sua vida, no seu caminhar. Deus pode usar pessoas por onde você está trafegando. Deus usa a quem Ele quiser. Por isso, quando você se vir sozinho, sem recursos, sem saída, sem alternativas, ainda há a alternativa do grande poder de Deus, sempre a nos surpreender. Vamos interceder, colocando a vida das pessoas que nós amamos, as pessoas que são importantes para nós. Lembrando, peço orações em favor da dona Heloídes, mãe da nossa irmã Heloísa. Vamos continuar intercedendo para que Deus fortaleça, abençoe, sustente toda a nossa comunidade. Tivemos boas notícias, a mãe do nosso irmão Marcelo retornou, está em casa, está se recuperando. Vamos continuar em oração por toda a nossa igreja. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, te damos graças e te louvamos, ó Pai, porque ao longo da história do povo de Deus, o Senhor usou diferentes pessoas. O Senhor usou, como a palavra nos mostra, Raabe, uma meretriz. O Senhor usou, ó Deus amado, um jumento para falar em nome de um profeta. O Senhor usou um imperador persa para libertar os cativos de Israel, ordenar a reconstrução do templo e permitir que a história do povo de Deus continuasse. Assim também, Deus amado, na nossa história, o Senhor já usou muitas pessoas
estranhas e diferentes aos nossos valores. Mas pode ser, ó Pai, que neste exato momento da nossa vida, nós nos encontremos numa circunstância adversa, num momento delicado, em que, pouco a pouco, as notícias, as dificuldades vão fragilizando, vão deteriorando as nossas esperanças, a nossa confiança de uma mudança, ó Deus amado, na nossa vida, na nossa história. Mas nós voltamos à tua palavra, nós voltamos, ó Pai, aos teus grandes feitos, nós voltamos à história do povo de Deus e ali sempre encontramos um poder, uma graça, uma atuação poderosa do Senhor em favor do teu povo. Assim também nós te pedimos hoje, haja, ó Deus amado, levanta os teus instrumentos, corrige a história das nossas vidas, corrige a história, Deus amado, que nos diz respeito. Faz o teu nome ser glorificado e recupera, restaura-nos a esperança da tua salvação. Concede-nos a tua graça, nos abençoe e sustenta a fé do teu povo e da tua igreja. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós confiamos, entregando-nos completamente ao teu amor, à tua misericórdia e ao teu poder. Em nome e por amor do teu Filho Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor possa lhes dar uma semana abençoada na presença